falar do Corinthians, mas não vamos falar da dívida corintiana hoje, porque a dívida no Corinthians é todo dia, a gente já sabe que tem dívida e tá tudo certo, ou não, não é? Mas hoje ficamos sabendo detalhes do contrato, através do Pedro Ramiro, do contrato do Memphis Depay. Gente, Nossa Senhora. nada melhor do que ser uma estrela do futebol internacional e desfrutar as benesses do Corinthians, hein? Gente, o Memphis Depay tem direito, além do salário nababesco, não é? Que, com toda a justiça que ele merece, acertou e tá tudo certo, mas olha só, ele ainda tem direito a uma mansão num condomínio, né? Um condomínio fechado aqui de São Paulo. O assessor dele tem direito a um apartamento. Ele tem 2 carros blindados com 2 motoristas, né? 24 passagens aéreas para a Europa em classe executiva por ano. Pô, eu queria ser uma estrela do futebol internacional. Olha só. 24? 24 passagens Obviamente aéreas. que não, essas passagens não são pro Memphis apenas, né? Porque ele Não, não vai óbvio. 24 vezes para a Europa, né? A Família, cozinheiro, né? tem o cozinheiro dele também, que ele trouxe um cozinheiro exclusivo. Então tá tudo certo, assim. Eu acho que quando o cara assina um contrato, é uma estrela, o cara tem todo o direito de pedir. Agora, eu acho que você tem que dar uma freada em algumas coisas também, né? Você já paga um baita salário, já paga um aluguel de uma casa, tá tudo bem, aluguel. Agora, os detalhes. Absurdo. É muita passagem, né? Tá bom, passagem, vai dar, sei lá meia dúzia por ano, que acho que já tá ótimo, muito bom, né? Pra ele, pra namorada, pra esposa, que sei lá assim, aí você começa a entender por que alguns clubes estão no buraco, caminhando ladeira abaixo. Porque mesmo que você tenha um patrocinador, mesmo que banque a maior parte disso, mas eu fico imaginando como o restante do elenco leva isso, fico imaginando como o mundo do futebol enxerga isso, num país que não tem condições de abraçar uma situação como essa. Um clube que não tem uma situação de abraçar uma situação como essa porque tem uma dívida bilionária. Mas quem banca isso aí? A pergunta que fica é, quem banca esse negócio do Memphis Depay? Patrocinador. Então acabou. Mas acabou a as conversa. benesses, Não tudo, não né? tudo. É. Não, mas peraí. É. As Quem paga- benesses não. As benesses quem paga isso aí? Quem paga isso aí? Eu queria poder entender. Tem que ver o contrato. Então, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Se o patrocinador pega e vai dar um jatinho pro cara, um avião, 230 passagens, sabe? Tudo isso, e o Corinthians não tiver que desembolsar nenhuma quantia, não é que eu quero normalizar. É que o negócio é o seguinte, gente, tem muita gente, ó, de verdade. Qual é o pensamento das pessoas? Poxa vida, o Corinthians que tá cheio de dívida bilionária aí, as empresas poderiam chegar para, ao invés de apostar em contratação de jogadores midiáticos, poderia chegar para pagar as dívidas. Teria repercussão nacional, internacional, mundial? Não teria. Dá lucro para essas empresas, dá mídia para essas empresas, esse tipo de negociação, trazendo jogador midiático, como é o caso do Memphis Depay, foi o caso do Daniel Alves atrás, foi o caso do James Rodrigues recentemente, e assim isso aí, vai. é isso aí. Não tô comparando jogadores, só tô comparando o João, modelo. Fixo, Capri e João Paulo. 82 milhões de reais até o final de 2026. Isso é o mínimo que o Memphis Depay vai colocar no bolso, cumprindo o contrato até o final com o Corinthians. 82 milhões de reais. Mas aí tem o tal do bônus. Por exemplo, se ele fizer 30 gols / assistências na temporada, Participar de 50 jogos ganha no mais ano. 6 milhões. Se Perfeito. participar 70% Tem os do gatilhos jogo. no contrato. Exatamente. Tá. Então, de 82, isso pode ir para 116. É só fazer a conta aí, 116 menos 82, para a gente ter uma ideia desse tamanho de bônus que o Memphis pode ter com o Corinthians, com a camisa do Corinthians. Realmente é uma grana incrível. Agora, o início, ele se pagou, né? Opa, Se pagou. Claro Agora, que sim. agora tem tirou mais, o time né? do rebaixamento, Tem fez o mais, time tem jogar mais, bola, pôs a Libertadores, recebeu premiação, Agora é ganhou ganhar mídia. título, Isso, exatamente. voltar uma seleção da Holanda para também Exatamente. valorizar essa passagem aqui pelo Brasil, continuar fazendo gols. Eu acho que se o Corinthians desembolsou muitos desses reportagem. benefícios pro jogador, aí eu já acho loucura. A Para não falar reportagem- burrice, tá? Para não falar burrice. A reportagem do Globo Esporte, vamos dar o crédito aqui ao GE, não é? Que é a Tem responsável que dar por crédito essa pra nós também, viu, reportagem. rapaziada? Todo mundo aí, viu? O Os Memphis caras adoram chupar a Depay pode informação. custar 120 milhões de reais ao Corinthians, incluindo aí salários, luvas, premiações, 120 milhões de reais ao Corinthians até o final de 2026, que é quando vai o contrato dele. Tá. E aí, só pra gente, não é, deixar claro aqui, ó,
Ele tem direito a uma casa em condomínio fechado, um apartamento para o assessor, segurança particular armada, 2 carros blindados com motorista particular para cada veículo, 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa, um cozinheiro particular e um camarote Skybox na Neoquímica Arena. Que é dinheiro do Corinthians, né? Camarote é dinheiro do Corinthians. O camarote, sim. Agora, as outras coisas eu não sei te dizer. Então teria tá que no que contrato, averiguar. tá no contrato Não, claro, aqui, claro, isso tá no claro. contrato dele. Então quem banca isso daqui, a gente precisa entender se é o Corinthians ou se o patrocinador Se é o banca isso patrocina- tudo. Ó, vamos lá, se é o Se o patrocinador... patrocinador banca só o salário, Não, o Corinthians tem. banca os Ó, penduricalhos. se é o patrocinador que banca tudo isso aí, pra mim não vejo problema nenhum. Se é o Corinthians que tem que arcar com segurança armada disso, com um camarote, obviamente, acaba sendo o Corinthians porque faz parte da propriedade, né, da Neoquímica Arena. Mas, sinceramente, eu não vejo nenhum problema se for o patrocinador. Não vou mentir. Vocês veem problema nisso ou não? Não. Se for o patrocinador, acho que não, né? Ah, Os caras João, tão bancando, né? eu acho que aí é o acerto do patrocinador, do Mas clube aqui e é o do seguinte, jogador, isso, né? A reportagem diz o seguinte, ó, no contrato de luvas, o Corinthians se dispôs a pagar 25.203.216 em 3 parcelas, sendo a primeira devida antes do desembarque no Brasil. Aí tem aqui as parcelas. O Corinthians, aqui a reportagem diz que o Corinthians se dispôs a pagar. E aí na sequência vem: nesse documento estão listados os direitos que Depay possui enquanto estiver vinculado ao Corinthians. Por todo o período do contrato, o clube deverá arcar com uma casa em condomínio fechado, um apartamento para o seu assessor, segurança particular armada, 2 carros blindados, Não, aí 24 passagens Aí aéreas. esquece. Então aqui, Não, aí arrebenta, né? Aí arrebenta, né? enquanto estiver vinculado ao Corinthians, por todo o período do contrato, o clube deverá arcar. Então, Não, o aí que eu esquece, entendo aí aqui é esquece. que os salários são pagos pela empresa, pela patrocinadora. E os penduricalhos aqui, o Corinthians está bancando, está arcando isso tudo. A gente precisaria olhar o contrato e, claro, fica em sigilo, né? Mas assim, a conta que eu fiz. Corinthians gasta entre salários e luvas, porque as luvas estão diluídas, certo, Capriotti e João Paulo? Sim. Geralmente acontece isso. Então, eu vou fazer uma conta rasteira. Ele chegou na metade do ano e fica até o final de 26. Então, são 12 meses mais 12, 30 24, meses. 30 meses, certo? Então, 82 dividido por 30, ele ganha a bagatela de R$2.733.000 mês, que é justamente aquilo que a gente falou, né? Quase 3 milhões, né? Quase 3 milhões. O que a gente precisa saber é o seguinte: segurança, casa, carro para o assessor, casa para o assessor, apartamento, sei lá, tal. Eu quero saber o seguinte: as premiações, os bônus, quem é que paga, né? É o Corinthians ou esse valor a empresa ajuda, o patrocinador ajuda? É isso que a gente precisa saber. Porque se for só o Corinthians, são 34 milhões de reais de bônus que o Memphis pode alcançar no Corinthians. Meu Deus. 34 milhões. Que Tá? loucura, velho. Então 34, vamos dividir 34 por 30, você pode colocar aí mais 1 milhão e 100 por mês. Mais 1 milhão e 100 por mês. Estou fazendo uma conta aqui porca, né? Porque ele vai ter que chegar a esses objetivos, alcançar esses objetivos para que receba esse valor. Eu li uma outra coisa também. Se ele tiver na seleção do campeonato, ele ganha um prêmio também. Rapaz. Foi então, bem amarrado. O empresário do cara é muito bom. Ou Muito o bom. Corinthians, que é muito juvenil também, né? Porque abrir as pernas desse jeito, se é o Corinthians, você vai ter que pagar tudo isso aí. Aí daqui a pouco, não tô falando que é o caso do Memphis Depay, mas esse tipo de negociação arrebenta vestiário, né? Sem entregar o clube, a chave do clube na mão de um jogador e os outros caras que estão lá não vão ter nem de perto metade disso que o cara tá recebendo. Desculpa. A entrega dele, até agora correspondeu. Ele ajudou a salvar o Corinthians da Série B. Então, só o fato de o Corinthians não ter sido rebaixado, porque se o Corinthians fosse rebaixado, Lelê, de cara, o prejuízo do Corinthians, de cara, seria 180 milhões de reais de cota de televisão. De cara, assim, só de prima. 180. Né? 180. Então, quer dizer, houve aí houve um ganho. Ele ajudou demais o Corinthians a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora ele vai ter uma temporada toda para tentar dar um título ao Corinthians, para dar uma equilibrada nisso. E se fizer isso, fizer isso, terá pago também o ano terá de 2025. Perfeitamente. Mas Então a realidade isso também que não se é essa, espera, né, gente? Vamos deixar claro que a realidade não é falar em título em relação ao Corinthians esse ano, né? Eu acho que sim. Que isso, que essa. Não, eu acho que sim. Não, quê? respeito a sua opinião. Eu acho